Salve Maria, irmãos e irmãs. Bendito seja Deus que vos reuniu neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora é sempre. Amém. Estamos aí neste mês do Sagrado Coração de Jesus, que vós, como os irmãos católicos, sabemos que, além do mês do Sagrado Coração do Vosso Senhor, o Altíssimo, também é o mês dos santos, né? Do Santo Antônio e dos irmãos São Paulo e São Pedro. Aproveitando este mês e também o mundo, né, o que a gente vive atualmente, essa situação, a circunstância política e todas essas questões que vos cercam e que por suma vos deixam, né, bem desorientados por vezes e confusos mediante a vossa posição, também eu vou aproveitar esse mês agora como forma, e este vídeo como forma de esclarecimento para vós, irmãos, na fé, mediante o vosso Senhor Jesus Cristo. Esse esclarecimento se dá em ordem à população como um todo, né, para que se seja esclarecido algumas questões que não se vêm à tona, primordialmente em relação ao vosso líder e presidente Lula, que eu acho que mediante a Deus o mesmo terá que se prestar, né? E eu tenho algumas anotações e também algumas profecias bíblicas dos irmãos profetas como Daniel, né? E também o apóstolo Pedro, o vosso coordenador apostólico da Santa Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. Diante dos esclarecimentos que se darão aqui no vídeo, né, é um breve vídeo mais para que possa chegar a ter o público menos iletrado, né, no caso, que não se tenha o compreendimento de muitas funções do mundo que vos cerca. Né, o esclarecimento se dá em ordem religiosa, né, porque é uma vertente do mundo moderno que não tem como você não citar, política, histórica, geopolítica e escatológica, né, que dentro da teologia se dá pela afirmação profética, né, das Sagradas Escrituras e da parousia, que é a segunda vinda de vosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a religião, nós sabemos que, através da história, do contexto histórico, das revoluções que se deram já de muito tempo atrás e das que dão neste exato momento, né, a Santa Igreja Católica, ela sempre enfrentou essas revoluções, assim como o católico se né, reverenciado como contra-revolucionário. Por essas questões que, mediante as lutas e as batalhas do mundo, nós, né, se resguardamos em relação à tradição, à Sagrada Escritura e os magistérios, né, os sacramentos da graça de Deus que, por meio da implementação da Igreja de Cristo no mundo, nós temos o caminho da santificação pessoal, que vos leva, né, a ter uma vida santa de fato, assim como condiz o vosso irmão Pedro, né, o apóstolo Pedro e pai da Igreja, como vigário de Cristo na terra, que no seu segundo livro, que é de fato de suma importância a gente ter uma vida santificada, né, em relação às coisas temporais. E assim se dá, né? Em 2 Pedro, terceiro capítulo, nós temos no versículo 11, 2 Pedro, terceiro capítulo, versículo 11, portanto, visto que todas estas coisas já estão destinadas a serem desfeitas, as questões temporais, é claro, né? Que em relação a isso, a gente tem as nossas vidas, nós temos as nossas vivências, temos os nossos trabalhos, mas a gente não pode se apegar a isso como sendo... Por exemplo, eu vou te citar aqui em questões históricas o iluminismo, que em relação, né, contra a fé e a crença, se há a razão humana. O pensamento de que se exerce cientificamente que o homem, através de sua própria razão, ele não precisa da fé e da crença, da religião, que isso também se interliga em relação ao Estado laico, né, que ele é indiferente à crença e à religião, assim sendo ele é relativista, né, um Estado relativista que não reconhece a verdade, assim sendo profeticamente, né, descrita na Bíblia, para vós que somos cristãos ao todo, não só católicos, mas como protestantes, enfim, cremos nas verdades bíblicas. Então, o Estado ele é indiferente a isso, simplesmente. E assim sendo, já está sob julgo de Deus. Continuando a leitura das Sagradas Escrituras, vejamos que
no versículo 11 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, vejamos que essas coisas já estão destinadas a serem desfeitas. O qual não devemos ser, de fato, em piedade e santidade de vida, esperando e correndo ao encontro do dia da vinda do Senhor, vosso Deus Altíssimo, ao qual os céus ardendo se desfarão e, com os elementos, com ardor de fogo, se hão de fundir. Realmente esperamos, segundo a sua promessa, novos céus e uma nova terra, nos quais habite a verdadeira justiça. E aqui cita-se um ponto muito importante que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, né? Breve de esclarecimento em relação em questões de verdade, né? Perdoe que falando tanto o cara fica sem ar, mas faz parte. Aí, em relação ao vosso líder, né? Vossa Excelência e Presidente Lula, eu gostaria de esclarecer alguns pontos assim que historicamente ficaram bem confusos. Principalmente o ataque à democracia cristã no leste europeu, que foi esse o ciclo que envolve a questão da Polônia e da cortina de ferro soviética comunista, né? Que daquele tempo, pós Segunda Guerra Mundial, nações como, por exemplo, a Polônia e outras nações ali do leste europeu sofreram sob o jugo da cortina soviética comunista, né? Muitas pessoas, inclusive, né, passaram fome, foram perseguidas, foram mortas, né, foram executadas em nome desse regime comunista, né? E isso envolve algumas questões que tem no meu próprio perfil do Instagram já mais esclarecidas em relação a esse fato, né? Que seria do próprio presidente Lula, né, falando a respeito daquele acontecimento histórico, daquele ciclo e período específico relacionado à Lech Walesa e à democracia cristã, que naquele ciclo batalhou para defender a fé mediante um sistema totalitário, né, que perseguia também aqueles que lutavam contra ele. No entanto, se eu não me engano, em 1970 foi-se declarada uma lei marcial na Polônia que, de fato, né, se deu por descaradamente, né, se mostrar o quão tirano e o quão absurdo era o que acontecia com o povo naquele tempo, né, em relação à tirania do próprio governo, né, do regime que lá se habitava. Então, Lula se condiz a respeito de Lech Walesa, né, que foi dentre das pessoas que na Polônia daquele ciclo se levantaram para lutar contra todo esse escárnio e toda essa perseguição que acontecia. Fora João Paulo II, né, que era o vigário de Cristo na época, o Papa, que não só também vindouramente foi, né, foi perseguido ao ponto de tentarem assassiná-lo. Então, é de suma importância a gente ter consciência dessas questões para a gente saber que tipo de fé a gente professa, né, no vosso Senhor Jesus Cristo, que doutrora, da mesma forma, foi perseguido, né, e sofreu da cruz, né, da crucificação pela redenção dos vossos pecados aqui na terra, mediante a vontade do Deus Altíssimo, o Senhor Deus dos Exércitos, do vosso Deus. E dentro desse esclarecimento, vamos lá. Tem alguns vídeos que eu vou retratar aqui também, mediante as próprias falas do Lula, né, que são incontestáveis, então são coisas assim que ele não vai poder negar, que não existiram e que são uma simples teoria enfim, perdoe, é que tantas informações que às vezes a pessoa buga. Uma teoria da conspiração, porque não é, né? Uma teoria da conspiração hoje em dia se dá naquilo que as pessoas falam, como se historicamente aquilo não tivesse algum sentido, ou que você nunca tivesse existido, ou que se fosse uma informação ali inventada para trazer desordem e caos, né? Desestabilizar. Mas por muitas vezes a ordem e o caos e a desunificação, divide et impera, dividir para conquistar, se vem primamente das cortes superiores, né? Que de ordem de propaganda política eles exercem na população como um todo um fluxo de muitas informações ali que por suma se desvinculam da verdade, né? Que acabam levando muitas vezes, por exemplo, as pessoas menos iletradas,
né, que são a maioria dos casos, a acreditarem ali naquele tipo de informação, né, que vem justamente em cunho político, mas com o objetivo pragmático de levar essas pessoas por esses caminhos. E, enfim, nesta ocasião específico da democracia cristã do leste europeu, que envolve o presidente Lula, que envolve Lech Walesa, né, que foi o membro, se não me engano, ali ele foi um dos fundadores do Solidariedade, né, do sindicato que lutou contra aquele sistema e o regime comunista, em conjunto a João Paulo II, o Papa, né? Ambos lutaram contra este regime. Entretanto, nas falas de Lula, ele disse que Walesa foi um pelegão, né, nada mais que um pelegão, e que ele também não fez porra nenhuma naquele ciclo, né? Que ele tinha saído de lá sem dinheiro da passagem, enfim, e, e atacando descaradamente a democracia cristã, né? Porque ele estava lutando com a democracia cristã para derrubar o regime comunista vigente da época, né? Esse é um dos pontos que eu vou citar aqui, vai ser passado para vocês verem aí, que é se é de fato. Encontrei com Walesa em 1980 em Roma. Foi a primeira vez que eu tive contato com Walesa. O Walesa saiu de lá com 60 milhões, não sei se de dólares, para montar uma gráfica para o Solidariedade. E eu saí de lá sem o dinheiro da passagem. Por quê? Porque era todo um movimento da democracia cristã e de todo o Ocidente para derrubar o regime lá. Então, a minha categoria era muito maior do que a do Walesa, tinha muito mais operário do que a do Walesa, mas ele era bajulado no mundo inteiro, porque ele estava lutando contra o anticomunismo. E ele chegou ao poder não pela organização, ele chegou ao poder porque a igreja muito conservadora o colocou lá, e deu no que deu, porque ele não tinha porra nenhuma, ele não tinha partido, não tinha nada. Só que... E daí também entra nesse contexto a posição política e geopolítica de Lula, que durante todos esses anos, né, muitas pessoas do passado e tal, eu nasci em 2000, né, eu sou a geração agora aclamada como geração Z e tal, que é meio engraçado também por parte, né, mas vejamos, né, que tipo, dentre as gerações passadas, muitas pessoas clamavam ao presidente Lula como, de fato, né, comunista e tal, essas coisas, né, em questões de política mesmo. E vinculado a isso, o que se pode dizer, né, das posições de Lula? Ele mesmo condiz que o lado dele político foi, né, mais pela questão da teologia da libertação, sindicalista e centrada em um caminho que é totalmente diferente daquilo que, por exemplo, Walesa foi na Polônia, né? Tanto que o próprio Walesa também defende isso, né? Que ambos trilharam caminhos diferentes. E é o comunismo, né? Tanto que o próprio Lula, ele afirma em vários vídeos aí recentes, em questões, acontecimentos que provam isso, né, de maneira descarada, que ele se sente orgulhoso de ser aclamado como comunista, né? Um regime que, historicamente, né, se ha construído como falha, né, através da falha que levou milhões de pessoas à morte, de diversas maneiras e ocasiões possíveis, né? Enquanto os ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. E assim, é complicado, é um tema muito complexo, é um tema muito aprofundado, que requer, sim, de fato, um revisionismo de fato verdadeiro histórico, né, para você compreender os fatos, não só
falar sobre os fatos, mas compreender os fatos. E é nisso que esse vídeo aqui explicativo se dá, né? Que é se é em defesa da fé cristã, primordialmente falando, se é em defesa da Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, né? Da ordem dos apóstolos e também profeticamente falando. Então, vejais, temos algumas falas também do próprio presidente Lula em relação ao Estado laico, né? Como aqui já foi de outrora falado, né? Do Estado laico indiferente nessas questões. Recentemente, dentre os estados mais católicos do mundo, que é a Polônia, né? Que ali em questões culturais, familiares e tal, sofre também da ordem da revolução para a destruição da fé, para destruir a fé e o cristianismo como um todo, né? Foi-se em Varsóvia, saiu uma notícia de que lá eles estão proibindo publicamente sinais cristãos, né? Que se é relacionado primordialmente à questão do Estado laico, né? Dele ser indiferente à verdade, né? Da revelação cristã. Assim sendo, provando a vós como os cristãos, como sendo meramente loucos, né? Nós cremos aqui numa passagem bíblica, nós cremos na profecia, nós cremos no vosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus dos exércitos, mas mediante uma visão né, do Estado, aquele que, por suma, nos gera leis que nós temos que seguir. Só que entra um ponto fundamental e primordial. Se essas leis que eles geram não são, né, as leis que estão debaixo do jugo de Deus, estão abaixo do jugo e da razão humana, veja, pois, não é engraçado que até mesmo dentre eles mesmos, nem eles seguem essas leis? Então, é uma coisa que para a gente se perguntar de fato, né? E voltamos ao caso do Lula, né? Especificamente do vosso presidente, que terá que se prestar mediante a Deus, não se esqueçam. Em relação de posicionamento religioso, né? Ele mesmo já disse que foi casado na igreja, crismado na igreja, batizado, enfim. Isso se deu numa discussão, por exemplo, no eleitorado, né, anterior, que ele discutia com o padre Kelmon, né? E de forma muito bizarra, né, engraçada, como muita gente aí de fato viu. Foi um debate assim que, né, francamente, não tem como a pessoa não rir, perdoe. Mas, tipo, você vê que de fato, né, ele ali tem um lado centrado com a base da Igreja Católica. Só que essa posição do Lula é uma posição que ele simplesmente escarnece, né, não só a imagem da própria igreja, mas também a imagem de padres, como vindouramente vou mostrar nesse vídeo, né, ele falando em relação a padres conservadores, não só como ele fez com Valesa, né, na questão do leste europeu. Eu sou na política um pouco filho do movimento sindical, um filho do movimento social, um filho da teologia da libertação. Então, isso eu acho que nós temos que enfrentar e insistir na Constituição, que o Estado é laico. Eu tinha uma história, Boff, que eu contava quando eu estava no sindicato, que era o seguinte. Eu contava o seguinte, o cara pobre, ele está desempregado, aí ele vai no sindicato. Chega no sindicato, ele conta a situação dele para o sindicato, aí o dirigente sindical fala o seguinte, não, meu filho, você precisa, sabe, se organizar, você precisa lutar, porque nós precisamos, sabe, brigar com os patrões, fazer greve, aquele negócio todo. Aí o cara vai para casa e fala, pô, eu fui no sindicato pedir uma ajuda, o sindicato disse que eu tenho que me organizar, que eu tenho que lutar, sabe? Aí ele sai do sindicato, vai na igreja católica, chega lá, pega um padre conservador e o padre fala, oh, meu filho, você tem que sofrer na terra, porque o reino do céu será dos pobres, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico fazer não sei o que lá. Não dá esperança para o cara. E com o próprio João Paulo II, né, o vigário de Cristo na Terra, que veio e, naquele momento, muitos jovens, muitas pessoas começaram a compreender o significado de fato, né, da solidariedade e começaram a lutar por essa causa em comum, em unificação. Entra nesse ponto da unificação contra a revolução, porque a revolução, em ordem política, em ordem social, econômica e afins, ela sempre vai lutar para desestabilizar, desfragmentar e destruir o que a gente conhece como cristianismo.
Então é óbvio, né? São pontos assim que a gente, até apocalipticamente falando, a gente compreende em ordem de anticristo, né? E o anticristo teve aí, né, por muito tempo, como ainda está, e estará até o fim e o romper dos séculos, né? E nós, como igreja, como cristãos, devemos estar preparados. Opa, foi mal que eu derrubei aqui o negócio. Faz parte, aqui é ao vivaço, é tipo sabadaço lá com cassino, aqui não para, né? Mas enfim, vamos lá. E dentre esses vídeos você vê que tem alguns pontos ali que são até engraçados, né? Por exemplo, o Leonardo Boff, né, um amigo ali íntimo do Lula, condiz a respeito do próprio, né, como nunca ter visto uma pessoa mais inteligente que o Lula. E não é puxar seu saco, não. Eu nunca vi uma pessoa mais inteligente que o Lula. Fora os comentários do Estado laico também, né? A indiferença, né, em relação religiosa. E vamos lá. E algumas questões também, ele zombou, né, as Sagradas Escrituras, falando do padre conservador, falando que o pobre sai do sindicato para ir na igreja católica e lá ele encontra um padre conservador que ali não passa esperança através das Sagradas Escrituras para o pobre, né? São palavras que saíram da própria boca do Lula, né? E ele vai ter que lidar com essas próprias palavras que ele falou. Como assim, como as próprias Sagradas Escrituras condizem, não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? E a posição geopolítica de Lula também é uma posição muito polêmica, né? Porque nos fatos e assuntos recentes em relação a Israel, né, a Terra Santa, que também já envolve um amplo assunto político, geopolítico, religioso, né? Primordialmente religioso, que na Terra Santa temos, né, os muçulmanos, temos os judeus e temos os cristãos e temos todos esses povos ali juntos e reunidos. Entretanto, em cunho religioso, há outra posição, outro tipo de conflito que se envolve com Israel hoje em dia, né, que é a questão do Irã, a questão de outras guerras que se vinculam a isso e que biblicamente se levam à consumação e ao juízo final dos séculos, né? Que de tanto tempo, de tantos períodos, de tanta história, de tantas pessoas e santos que já se passaram, de profetas, de tudo, em ordem de parousia e consumação dos séculos, estamos, né, se Deus quiser, vindouramente, né, estamos se prestando e se prontificando para a volta do vosso Rei, que é Jesus Cristo em glória, né? E a posição geopolítica de Lula é meio complexa e complicada também, porque vejamos em questões econômicas, né? O Brasil faz parte do BRICS, que é um grupo que tem como seus aliados ali o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África, e recentemente alguns outros países, né, que se vinham sendo discutidos para se entrar nesse grupo, dentre eles o próprio Irã. E historicamente também nós vemos, né, que com embasamento político, né, o Lula, que se diz cristão, né, e até mesmo se diz ter um jeitão de ser pastor, né, que é meio bizarro, né, para alguém que se diz católico ser protestante. Eu quero entrar nessa, eu tenho até um jeitão de ser pastor. Enfim, e se é comprovado em alguns vídeos aqui que também, não só no meu perfil, como já tem lá, né, alguns esclarecimentos no meu próprio perfil do Instagram, mas em alguns, né, em alguns pontos ali de escrita, de vídeos, explicações e tal, já tem algumas explicações. Enfim, a posição dele é bem complexa e complicada, porque o mesmo já foi homenageado e elogiado, né, por grupos terroristas, assim como, por exemplo, o Hamas, né? O grupo terrorista Hamas parabenizou o presidente eleito Lula da Silva. Em uma publicação no site oficial, o Hamas considerou que a eleição de Lula foi uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino. Bassam Naim, líder do grupo, ainda disse que espera que o presidente Lula amenize todos os efeitos do apoio ilimitado ao Estado de ocupação israelense. O Hamas surgiu na Palestina na década de 80 e luta constantemente contra Israel. O grupo controla desde 2007 a faixa de Gaza, território palestino com 2 milhões de habitantes.
que nesse sentido profético, religioso, envolvendo a nação de Israel, se dá por coordenação do Irã, né? Que lá o islamismo tem-se duas vertentes, que seria os xiitas e os sunitas. Mas por ordem xiita, que é uma ordem assim profética mesmo da religião islâmica, né? Se dá a destruição do Estado de Israel, assim como a destruição do cristianismo, a destruição, enfim, para se firmar as Sagradas Escrituras e a ordem profética islâmica, xiita, né, que se dá pelo mardismo. Alguns assuntos desses vocês encontram com mais explicações no canal do professor Rock, né? Rock não é Rock de Pedra, é WOC, né? Professor, não sei se é Leonardo Rock, agora me fugiu o primeiro nome dele, mas enfim, ele é um professor de geopolítica muito bom. E são questões assim que abrangem, né, essas questões políticas, geopolíticas, religiosas, e a gente não pode negá-las porque a gente faz parte desse sistema mundano, né, que por suma em questões de razão humana, né, se elevam acima das leis de Deus. E isso por suma já é uma afronta à própria vontade e ao juízo, à justiça de Deus. Aquele que é o Altíssimo, aquele que é o vosso Senhor, o Senhor Deus dos exércitos de anjos. E, mediante essas questões, tem o livro das Sagradas Escrituras, que seria o livro de Daniel, o profeta. Daniel, capítulo 12, né, onde se condiz em relação aos tempos messiânicos. Em relação aos tempos messiânicos, se tem uma clara, né, ele lida com a questão do despertar das pessoas, que as pessoas começaram a despertar, né, na Terra. E vamos lá. Os tempos messiânicos. Estou aqui com a Bíblia da 188ª edição da Ave Maria, edição dos monges de Esmera de Souza, da Bélgica. E no capítulo 12 de Daniel, nos tempos messiânicos, assim condiz: naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde que as nações existem até aquele momento específico. Então aqui já ressalta as nações. E é o que a gente tem basicamente acontecendo agora, nesse exato momento, em questões geopolíticas, políticas e religiosas. Que são assuntos assim para quem realmente tem essa complementação histórica, né, o compreendimento histórico que se dá ao encargo de, né, discutir a respeito disso. Porque às vezes a história ela foi bastante assim em relação às pessoas, né, em relação à sociedade, ela foi muito desvirtuada em questões políticas, né, até mesmo em questões acadêmicas, para que se tivesse ali, fora a questão biblicamente falando, cristã, né, tivesse ali o apoio, né, simplesmente a posição das pessoas, que vai além da questão temporal, mas que centra as pessoas numa posição material, acima de tudo, né? E se esquecendo de fato da essência, da vida eterna, o dom da vida eterna, né? Que o vosso Senhor Jesus Cristo concede a vós para que professamos a sua vontade nessa terra e vindouramente no seu reino. Vamos continuar aqui. Será uma época de tal desolação como jamais houve, né? Desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos do seu povo serão salvos todos aqueles que acharem escritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento. Aqui condiz, né, na questão da sabedoria, né, que como a própria Sagrada Escritura condiz, né, tem um ponto aqui específico, eu não vou lembrar exatamente o capítulo e o versículo, perdão, mas condiz que sejamos astutos como as serpentes, porém simples como as pombas, né? É bem, né, interessante essa passagem específica. Perdoa que está dando uma sede aqui, enfim, eu estou, para quem não sabe, aqui embaixo é tipo um porão, é como se fosse uma caverna aqui, por isso está dando meio eco, né? Aí é como se fosse um negócio de monge aqui, enfim. Estou aqui numa caverna de monge aqui, faz parte.
Ó, uns despertarão para a vida eterna e outros para a ignomia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento. Fugirão, e os que tiverem introduzidos muitos nos caminhos da justiça luzirão como as estrelas, com um perpétuo resplendor. Então é uma passagem aqui que se condiz relacionada certamente aos tempos messiânicos, né? E muito forte, assim como condiz na questão do resplendor, né? Que isso em ordem de vontade divina do vosso Senhor Deus Altíssimo é algo que isso é muito nobre, né? E é basicamente o que acontece nesse vídeo, né? De como que se fala, de esclarecimento, né? Até para os irmãos cristãos. Vós que estamos na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, cremos em Deus Pai, né? E em seu Filho unigênito, que veio ao mundo para a remissão dos pecados e para a vossa salvação, para que possamos ter cada vez mais essa posição, né? De fé, de esperança e de certeza na salvação eterna. E eu tenho uma passagem aqui, também bíblica, né, que eu anotei em relação a isso, né, já para dar um firmamento no vídeo, que está dando meia hora já de vídeo, é um tempo considerável. É uma passagem do livro de Timóteo, né, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 13. Eu vou fazer uma leitura aqui breve e também, né, contemplar a respeito da própria Escritura. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 13. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nós afadigamos e sofremos ultrajes, se nós nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a vossa esperança em Deus, no Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus, o Senhor Altíssimo, o Senhor dos anjos, vosso Deus Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo os fiéis. Seja este o objeto de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. E aqui um versículo bem interessante em relação a vós que somos jovens, né? Nós que estamos no mundo, né, que por suma nos apresenta a vós diversos caminhos, né, e maneiras diferentes da perdição, que à vista aos olhos da justiça de Deus não são condizentes, né? E infelizmente você vê muita perdição, você vê muita confusão, você vê muita como que se fala? Confusão de fato, né? Você vê que tem muita coisa que se é encaminhada a vós jovens através da ordem da revolução. Ordem não, porque não é ordem, né? Mas desse caminho revolucionário que já se faz na história de um tempo, que se abrange principalmente, primordialmente, em relação aos jovens, que às vezes não sabem a posição a tomar, né? E que são ali, de certa forma, ali, orientados, né? E levados por esses ideais. Vamos lá. Versículo 12, 1 Timóteo, capítulo 4. Ninguém te despreze por ser jovem, né? Ninguém te despreze por ser jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. E aqui ressalto alguns pontos que na Santa Igreja são de suma importância, né? Que em virtudes da própria Igreja, né, a virtude teologal, as virtudes teologais da Igreja são a fé, a esperança e a caridade, né? E aqui reforça a questão também da castidade, que é um ponto que, assim, biblicamente falando, é um ponto muito importante para vós em questões particulares, né, de juízo e consciência para com Deus. E, continuando, enquanto eu não chegar, aqui, ó, é bem simbólico, enquanto o vosso Senhor não chegar, enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, que são pontos também muito, né, que hoje em dia, no mundo moderno e contemporâneo, a leitura tem decaído, né, tem se decaído a muitas questões ali, por fato, né, como assim condizidas de outrora aqui no vídeo. Né, acadêmicas, doutrinárias, questões sociais ali que se desvinculam totalmente, né,
da profecia, da escatologia, da teologia, né? E nos envolvem em um mundo materialista, em um mundo que se tem ali um objetivo totalmente diferente para com o homem do que da proposta e dos planos de Deus, né? Que seja a vossa redenção. Mais importante que isso, já finalizando por aqui, porque está dando quase 1 hora daqui a pouco de vídeo, mediante a vós, irmãos, por vossa fé e esperança em Jesus Cristo, não só de coração, mas desejo que, já temporalmente falando, nós possamos exercer essas virtudes em honra e glória a vosso Senhor Deus Altíssimo, para que logamente, nos novos céus e nova terra, vindouramente, no vosso reino celestial, com os anjos, com os santos, com a vossa Virgem Maria, com Jesus Cristo, em plena justiça e em plena vivência, assim como condiz o Santo Agostinho, na cidade de Deus, né? Por ordem contra a cidade ímpia dos homens, possamos ser, de fato, né, levados por essa luz da sabedoria, essa luz que guia a vós para esse caminho, já em constância com vosso Senhor aqui na terra. No demais, eu queria agradecer a todos pela atenção, né, nessa mais de meia hora que já está dando aqui. Senão vai acabar com o armazenamento aqui também. Vixe Maria, não sei como é que eu vou editar aqui depois, mas faz parte. Ou talvez fique assim mesmo, né? Como já no Instagram tem algumas descrições ali do que se foi abordado aqui, ali vocês podem compreender um pouco melhor. Salve Maria e viva Cristo Rei. Ficai com Deus, irmãos, que a vossa misericórdia, que a vossa paz, que a vossa força, que a vossa fé e esperança seja tão forte ao ponto de alcançar o paraíso e a vida eterna. Amém. Que assim seja. Por Cristo vosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.